Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César da ED Bangu. Pastor Sóstene Silva é o meu presidente, junto com a pastora Maria Cláudia, sua esposa. Para esse casal abençoado, deixamos sempre a paz de Cristo. Estou feliz, muito alegre, porque estamos chegando no finalzinho do primeiro trimestre, lição de número 9. Estamos na reta final já, mas esse trimestre tem sido muito abençoado para o nosso canal, para a sua vida, para todos nós. E se você tem gostado e gosta desse vídeo, então já faz uma coisa, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que a gente postar alguma coisa nova, você vai receber aí pelo YouTube. E comente também, porque comentando, isso vai ser importante para outras pessoas que vêm atrás, ler o seu comentário, né, comentário que tem sentido, né, que tem a ver com a lição, e aí a gente vai aprendendo junto nessa caminhada aí tão maravilhosa. Bom, a gente tem muita coisa boa para você, como você sabe, mas só depois da nossa vinheta. Prepara aí o seu coração, pega aí o seu tererê, seu pererê, seu mate, seu café, seu chimarrão, sua água gaseificada, o que você tiver. Aqui no Rio é cafezinho, né? Se você tiver um cafezinho e puder tomar, mesmo que não puder tomar, toma um descafeinado, chá de hortelã, chá de erva doce, chá de erva cidreira, seja o que for. Prepara o seu coração, tem muita coisa boa, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta! E aí, já voltamos. Repararam uma coisa diferente? Não? Então vou falar para vocês. Hoje eu tô com camisa aqui, ó. Camisa, e eu vou explicar por que eu tô essa camisa. Primeiro, porque eu recebi, né? Meus recebidos aqui, ganhei de presente, e eu vou explicar para vocês por quê. Vou ficar aqui de pé só para a câmera pegar aqui a minha camiseta bonita. Sabe de camiseta é essa aqui? Olha, essa camisa é do Congresso, segundo Congresso de Escola Bíblica Dominical. Sabe de onde? Sabe de onde? Morram de inveja. Não, brincadeira, né? Crente não tem inveja. Misericórdia, né, pastor? Crente não tem inveja. Você não tá com inveja porque você tá orando aí pela minha vida. Mas deixa eu te falar aí pra você da onde é essa camisa. Essa camisa é do Congresso de Campinas, Assembleia de Deus de Campinas, o grande campo de Campinas, que é ali presidido pelo nosso pastor, presidente Manuel Ferreira Neto, e sua esposa, pastora presidente Marjorie Ferreira. Sabe quem mandou essa camisa? Foi a missionária Carminha Hilário, esposa do pastor Teodoro Hilário, esse casal abençoado que eu já aprendi a amar, só conheço aqui pela internet, mas a irmã missionária Carminha Hilário é uma apoiadora, incentivadora da Escola Bíblica Dominical, do canal também, e lá, gente, eles sempre fazem esse tipo de congresso, é uma benção, mando as fotos aqui pra gente, é o campo inteiro, que não é pequeno, né, Campinas para, e as igrejas vão, irmãos, ele faz um congresso ali de abalar Campinas. O tema vai ser, desse ano, vai ser a glória da segunda casa, e também quero mandar esse abraço para a missionária, filha da nossa irmã, evangelista Cristiane Hilário, tá, a filha desse casal aí, tão abençoado. Sabe quando vai ser esse congresso? Vai ser no dia 26/3, ou seja, 26 de março. Você não pode perder, em 2 horários. Primeiro horário, 9 horas da manhã, segundo horário, às 14 horas. Então procure aí a missionária Carminha e o seu esposo, Teodoro Hilário, né? E você faz as suas inscrições junto com a evangelista Cristiane Hilário, filha do casal, são os organizadores desse evento, estão debaixo da bênção do pastor presidente Manuel Ferreira Neto e a pastora presidente Marjorie Ferreira, para quem mandamos a paz de Cristo, né? Faça a sua inscrição, a camisa já está preparada, chegaram outros brindes também, tem um copo também maravilhoso também que a gente recebeu, né? Tá aqui no Recebidos, vou mostrar aí para vocês, e tem também um marcadorzinho de Bíblia, olha, muita coisa, é interessante, tem mais coisas também, tem chinelo, tem vários brindes, tá? Eu não vou falar muita coisa não, para você não ficar aí, né, muito assim, meu Deus do céu, é só para você ver, tem que ser surpresa, você vai chegar, ela vai ficar impactado. Eu já ganhei a minha camisa, né, então felizão, tô gravando com ela aqui hoje, e você tá vendo agora
a chamada, o cartaz que eles fizeram para esse evento. Gente, eu estou falando aqui porque a missionária Carminha, ela acompanha o canal desde que começou e ela sempre faz esse evento lá junto com o seu esposo, com o pastor Teodoro, sempre fez esse evento e sempre foi bênção, irmão, sempre foi bênção. Teodoro e Hilário é um casal abençoado. Família Hilário, fica aí nosso abraço. Lembrando que Campinas foi um local por onde passou também o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, que tem um carinho muito grande por esse povo, sempre fala aí de vocês aí de Campina, me dá até vontade de conhecer vocês, e agora eu já tô já paramentado, já posso chegar nesse evento aí, hein? Alô Campinas! Bom, agora que eu já fiz o anúncio da camisa e tô gravando já com ela, porque eu não sou bobo nem nada, tô metido hoje. O que vai acontecer? Hoje a gente vai estudar a lição de número 9. Você prepare o seu coração que tem muita coisa boa, mas antes eu quero falar com você que gostaria de ajudar o canal Boa Semente. Você pode ajudar o canal sendo membro do canal. Se você for membro, você vai ter vídeos exclusivos ali, você vai ser uma pessoa que vai nos apoiar mensalmente ali no cartão de crédito, o valor que você escolhe, e no final tem lá o seu nome. Você também pode ser apoiador do canal. Se você fizer assim, você vai receber conteúdo escrito também toda semana, lá no portal do Apoie-se. Também pode cancelar quando você quiser, e lá aceita boleto também. O nome também está no final. Você pode também deixar um valeu, né? Deixar um valeu, isso é muito importante. Aí você vai apoiar apenas aquele vídeo. É um valor que você vai escolher e vai dar para aquele vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu valeu, tá bom? Esses são os modos de você nos apoiar. Eu quero agradecer pelas pessoas que têm aí nos apoiado, porque tenho certeza que eu só estou aqui por causa do apoio financeiro de vocês e, sobretudo, por causa do carinho, do amor, da gratidão, da oração, daqueles que são inscritos no canal, que não paga nada. Pegar esse dedinho aí, ó, e dar um joinha, não paga nada, né? Isso aí é grátis e é importante você fazer, porque vai nos ajudar. Vamos para a lição? Vamos para a lição, mas não sem antes falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos nesse momento, te agradecendo por esse momento, Pai querido, que vamos passar na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, através, ó Deus, das Tuas Escrituras, e nos ensina, Senhor, a entender e compreender e poder, Senhor Deus, ó Pai, ter a compreensão do servo que revela o Pai e entendermos hoje qual é o perfeito plano divino que Tu tens para cada um de nós. Revela através da Tua palavra, Senhor. Queremos aprender mais e mais de Ti, a fim de que nós nos pareçamos mais contigo, a fim de que cresçamos espiritualmente, a fim de que tenhamos vida, Senhor, porque era isto que Tu vieste, para dar vida e vida com abundância. Que todos aqueles que entrarem, que acessarem esse vídeo e sejam também abençoados. Eu quero te pedir por todos os professores, professoras que têm lutado, que têm batalhado nas suas escolas bíblicas dominicais, Senhor, em busca do conhecimento da Tua palavra e passar aquilo, Senhor, que tem recebido. Pai, ajuda. Eu sei, Senhor, que são muitas dificuldades, são muitas lutas e provações, mas sabemos que nós somos mais do que vencedores, pois assim a Tua palavra afirma. Fica conosco, Senhor. Dá-nos momentos, ó Pai, na Tua presença, cheios de Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome poderoso do Eterno, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. Lição 9. O servo revela ao Pai o perfeito plano divino. Texto áureo. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Verdade aplicada. Os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento de seu plano e propósito. Os objetivos são 3. 1. Mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. 2. Falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. E número 3. Explicar que Jesus Cristo é o mistério revelado. O texto de referência está em Marcos, capítulo de número 8. 27 em diante. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo.
E admoestou, versículo 29, né? E admoestou-os, 30, e admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Amém. Bom, o tema dessa lição de hoje, que nós estamos estudando, está no nosso título, o servo revela ao Pai e o perfeito plano divino. Como é que eu sei qual é o título? Eu faço uma pergunta para o título. O que o servo revela? Quando eu pergunto quem é aquele que está praticando a ação, né? E qual ação ele está fazendo. O que o servo revela? Né? Ou quem revela, no caso eu pergunto quem está praticando a ação, quem revela ao Pai o perfeito plano divino? O servo. Ou então eu posso perguntar, né, o que o servo revela, que é aquele que é o sujeito da minha oração, da minha frase, o que ele revela? Ele revela o Pai, ou seja, ele revela Deus e ele revela o perfeito plano divino. Então essa lição ela vai se desenvolver em torno da revelação de Deus, o Pai, e da revelação do plano divino. Ao final dessa lição, o seu aluno tem que estar muito claro, entender bem claro que Jesus estava revelando o Pai, como é que ele revelou o Pai, de que forma que o Pai foi revelado através dele e que plano é esse, o plano divino, que é isso que diz a lição, o perfeito plano divino. Vamos lá? Bom, então, para a gente entender essa questão do mistério revelado, a gente tem que entender que quando, para os antigos, né, para a sociedade israelita, lá no começo de todas as coisas, em Gênesis, capítulo de número 1, na criação do homem, e depois vem a era do patriarcado, né, que você vai ter com Abraão, enfim, né, que é o pai da fé, e com os patriarcas, né, os seus filhos, enfim, todo aquele período que vem ali, Deus vai se revelando ao homem, mas ele não se revela, ou seja, eles não têm uma completa dimensão do que da salvação de Jesus. Eles não tinham essa visão. Por quê? Porque a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, ao longo do tempo, Deus vai se revelando de várias maneiras. Deus se revela através das Escrituras, que é uma das formas pelas quais Deus se revela, mas Deus também se revela através da natureza. O apóstolo Paulo fala que a natureza revela a glória de Deus. O salmista diz isso, a natureza revela a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, né, a glória do seu poder, né, anunciam as obras das suas mãos. E o apóstolo Paulo, como eu disse, ele fala que essa natureza é o livro de Deus, então Deus se revela através da natureza, mas não estava muito claro, tanto não estava muito claro que Jó, ao morrer, ele não tem tanta certeza de onde ele vai. O que ele sabe é uma coisa, ele não vai perecer, ou seja, ele não vai ficar no Hades, mas ele sabe que, como ele diz, né, faz a declaração de fé linda, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava já ali deslumbrando o Messias, deslumbrando a salvação, mas ele não tinha perfeita noção de que haveria um Jesus, esse Jesus seria o Messias. Isso não era claro para eles e eles nem estavam preocupados com essa questão. O que eles estavam preocupados era servir ao Deus de Israel, servir ao Deus verdadeiro. E Deus deixava mostrar-se de vez em quando alguns lampejos, até porque esses homens antigos vão escrever de Jesus, vão falar de Jesus, mesmo que eles não façam muita ideia de quem fosse Jesus. Outro exemplo, por exemplo, o profeta messiânico, o profeta Isaías, né, que mais profetizou sobre o Messias, falou sobre o sofrimento do Messias, sobre a glória do Messias, sobre a vinda do Messias, sobre o milênio, mas ele profetizou, ele falou sobre essas coisas, mas isso não estava claro para ele. Ele sabia que existiam alguns mistérios que ainda seriam revelados. Eita, o negócio está forte hoje, né? Haviam mistérios que ainda seriam revelados. E o Senhor mostrava sempre muitos mistérios. Por exemplo, Daniel era um homem cujo qual o Espírito de Deus repousava sobre ele. Diz a Bíblia que Deus lhe mostrava os seus mistérios. Mistérios são segredos, são algo que não era revelado para todos. Esses mistérios eram revelados ou seriam revelados para aqueles que são mais próximos, para aqueles que andavam, porque a gente só conta o mistério, né, para aqueles que estão próximos de nós. No Antigo Testamento, a gente não tem essa palavra grega mistérios, mas a gente tem a palavra segredo.
A lição vai trabalhar também muito com essa palavra segredo, né? E esse segredo está, no caso ali de Daniel, é um homem cujo qual Deus revelava os seus segredos. E a gente vai aprender hoje por que Deus, né, revela os seus segredos e a quem, né, que ele revela. Daniel 2,47 diz, né, que Daniel era um homem que sabia os segredos de Deus, porque o Espírito Santo dele lhe mostrava. Então, esses homens, como eu estava dizendo, eles não tinham tudo claro e não precisavam disso, né? Porque isso é dado de acordo também com a fé. Por isso que em Hebreus capítulo 11 vai dizer que esses homens creram na promessa e morreram sem ainda receber a promessa. Abraão não tinha recebido a promessa, mas ele creu. E é isso que é fé. A fé é você crer ainda que você não veja. A fé é você crer ainda que você não entenda. A fé é você crer ainda que você não tenha recebido. Abraão é o pai da fé porque ele creu mesmo sem entender tudo. Ele morreu, na verdade, e a sua descendência ela não estava espalhada como está hoje. Não era como a grão da terra. Não tinha entrado na terra prometida, mas ele creu. E é por isso que ele foi imputado isso como justiça. E hoje nós entendemos que ele é o pai da fé. Então esses homens não sabiam exatamente que mistério era esse. Que mistério seria esse? Como que isso se daria? Né? Como é que isso seria revelado? A revelação ainda não tinha sido completa. Por quê? Porque ela é progressiva. Uma outra questão também é que esses mistérios, esses segredos são contados de acordo com a fé. Né? Eles não entenderiam talvez muita coisa que aconteceu nos tempos de Jesus. Aliás, nem os próprios discípulos entenderam o que estava acontecendo. E aí, eu entro na lição de hoje, quando Jesus, aqui em Marcos 8, caminhando em direção a Cesareia de Filipe, ele para e resolve perguntar aos discípulos. Não tem esse momento aqui que eu paro e faço uma pergunta, né? Pergunta assim, tópico 1, Aí você toma aquele choque assim, né? Não estava esperando, aí eu faço uma pergunta. E foi mais ou menos assim, o mestre, que a gente viu semana passada, ele foi assim, eu quero provar os meus discípulos, saber o que eles pensam de mim. E vós? Que dizeis que eu sou? E aí eles começaram a fazer várias conjecturas. Alguns acreditavam que era João Batista. Por quê? Por que João Batista? Porque João Batista havia sido morto por Herodes, mas era um grande profeta. E na religião judaica, eles acreditavam na ressurreição. Né? Havia lá os fariseus que acreditavam na ressurreição, então achavam que de repente Elias podia até voltar aí, né, com o corpo glorificado, libertar Israel. Quem sabe Elias não fosse o próprio Messias, né? Porque afinal de contas eles tinham muito isso em conta, muito respeito em relação a Elias. Eles também achavam que Jesus podia ser Elias. Por que Elias? Porque Elias não morreu, Elias foi levado, mostra também que ele era alguém especial para Deus, e se ele não morreu, a tarefa dele ainda não estava cumprida, então ele poderia retornar à terra, né? Ele poderia retornar à terra para poder cumprir o trabalho, a tarefa, né, cuja qual Deus havia designado. Lembrando que Elias foi levantado justamente num período de idolatria, num período de luta contra o povo de Israel, que se deixou levar pelo culto a Baal, por causa de Acabe, da esposa de Jezabel. Então, assim como Deus havia levantado Elias para lutar contra a apostasia, eles achavam que Elias também voltaria para lutar contra o Império Romano, contra a religiosidade da época, enfim, restabelecer o reino de Israel. Então, bem poderia ser Elias. Outros acreditavam que era Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés também não passou pela morte. Aliás, ele passou pela morte, mas o seu corpo foi transladado, foi levado, foi escondido. Então eles não sabiam onde o corpo de Moisés estava. Então, enquanto não há morte, o corpo não há morte. Quem sabe Moisés, como profeta de Deus, não fosse esse próprio Jesus? Por que eles tinham essa dúvida? Porque, como a gente tem discutido aqui, Jesus nunca disse abertamente, eu sou o Messias. Então, ele deixava indícios, ele deixava os sinais. Lembra que a gente estudou sobre os sinais? Quais os sinais? As curas, os milagres, as maravilhas, a palavra, o demônio, expulsando o demônio, curando o enfermo. Ele está fazendo coisa que não é qualquer pessoa que faz. Ele está indicando isso. Olha, eu estou deixando as pistas para vocês, mas eu não posso falar abertamente. Por que ele não podia falar abertamente? Porque se ele falasse abertamente, eu sou o Messias,
Israel, a religiosidade da época, os fariseus, os saduceus, eles iam se voltar para Jesus, iam acusá-lo de blasfêmia, como aconteceu, iam dizer que ele era louco, ou que ele era um usurpador, ele era um blasfemador, falando que era Deus, e aí matariam. E se matasse Jesus antes da sua tarefa cumprida, a missão seria abortada. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus não era só morrer na cruz. Preste atenção. A missão de Jesus era também preparar a sua igreja. Lembra que ele fundou a igreja, falando com Pedro? Ele falou assim, qual é o teu nome? Tu é Pedro. Sobre esta rocha fundarei a minha igreja. Então, ele precisava fundar ainda a igreja, que estava na rocha, que era Cristo, mas deixando claro que ele precisava dos discípulos. Então, se ele não junta os discípulos, se ele não ensina os discípulos e ele morre antes, como é que as pessoas iam saber que ele era o Messias, qual era a mensagem que ele trouxe, que o reino tinha suas leis? Como é que as pessoas iam seguir a Jesus se Jesus morre antes? Então ele, como sabiamente, ele nunca se abriu para falar eu sou, mas ele deixou que as pessoas o dissessem, ele deixou que as pessoas falassem, ok? Tanto é assim que quando Pedro, revelado pelo Espírito Santo, o diz, né, ou fala isso, ele fala, Pedro, não conte a ninguém. Por quê? Porque não era a hora ainda de se propagar isso, não era a hora de se ficar falando que ele era o Messias. Ok? E aí eu fiz a minha introdução. Agora falta uma coisa. Que plano divino é esse? Que plano divino é esse? Perfeito plano divino. Aí você pode dizer assim, tá, mas o perfeito plano divino é a salvação, né? O perfeito plano divino é a salvação, tá? É a salvação, mas que mistério é esse que eu estou falando lá no começo? É a salvação? Que mistério é esse? Eu não vou responder para você qual é o mistério. Eu vou deixar você com água na boca. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá no tópico 3 vai responder qual é. Porque essa é uma boa técnica para você começar a sua aula, que a gente chama de uma técnica que você pode usar, que é de isca, que é fisgar o aluno. Você faz uma pergunta, você não responde a pergunta, porque a própria lição vai responder. Quando a gente chegar no tópico 3, eu vou te perguntar de novo. E agora? Que mistério é esse? Aí você, já sabendo aqui com a aula, comigo, você vai falar assim, o mistério é XXX, ok? É esse o mistério que a gente falou. Então faça isso com a sua classe. Faça uma pergunta que está na lição, mas você não responde. Você chama o aluno para a lição para que ele possa estudar junto contigo. Então vem para a lição que a gente vai aprender junto. Vem para a lição que a gente vai ver que mistério é esse, que segredo é esse, né? Essa é uma boa tática para você prender a atenção do aluno, para você despertar a curiosidade do aluno, né? Isso é muito importante, porque o aluno fica curioso, ele fica querendo saber. E isso serve em todas as faixas etárias. Tenho certeza que você ficou curioso em saber que mistério é esse. Eu quero convidar você para vir com a gente para dentro da Lê Revista. Tem muita coisa boa. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados, e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui está praticamente o resumão da lição. 1. A importância de conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia e Filipe a respeito de que diziam sobre as pessoas dele, porque as pessoas comentavam que Jesus, quem é? O filho do carpinteiro e tal, está fazendo milagre, né? Mas será que é mesmo? Quem ele diz? Ele nunca falou que é o Cristo. Então isso ficava uma dúvida, parava a dúvida tanto sobre os discípulos, também como as pessoas que estavam em torno. E aí ele pergunta, que dizem os homens que eu sou? Nesta hora os discípulos descrevem várias opiniões, como eu falei com vocês. E diante da resposta o servo faz uma interrogação, e então Pedro faz a sua confissão de fé. Tu és o Cristo. A palavra Cristo aqui, né, ele usou o grego. Cristo aqui é Messias ou ungido. Tu és ungido. Essa foi uma palavra revelada. Por que revelada? Porque em outras passagens, lá nos evangelhos sinóticos, por exemplo, em Mateus, em Lucas, essa mesma passagem é contada, mas aí Jesus completa dizendo, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, né, mas foi o próprio Espírito, ou seja, foi pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo o revelou aquilo. Então,
O Jesus fez isso, primeiro, para testar o que as pessoas sabiam dele. Isso aqui é muito interessante. É importante, na nossa caminhada, a gente está discipulando, você que está trabalhando com discipulado, você que é obreiro, você sabe fazer algumas perguntas que são necessárias para que as pessoas saibam quem você é, ou para que elas entendam o que você está fazendo. Então, às vezes, você tem que checar isso, perguntar, você entendeu? É isso mesmo? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão se dando conta do que Deus está fazendo aqui na igreja? Porque às vezes Deus está fazendo tanta obra, tanta coisa, e as pessoas não estão nem aí, né? Elas não estão conseguindo entender e compreender o que Deus está fazendo. E aí você vai fazendo, Deus vai fazendo, e as pessoas não ligam. Por quê? Porque elas não têm esse choque. Então Jesus deu um choque neles, perguntando assim, vocês? Eu não quero saber o que as pessoas dizem, né? Vocês aí, o que vocês acham de mim? Olha, outra coisa também interessante, vamos entrando na lição. O que as pessoas pensam de nós é muito importante. Eu já vi muita gente falar assim, não importa o que as pessoas pensam de mim, negócio meio com Deus, não importa, que essa boca que se bate contra mim, que não sei o que, vai cair por terra, não, eu sou isso aqui e tal. Não, irmão, as coisas não são assim, né? O que as pessoas dizem de mim também é importante, porque o modo que as pessoas me veem influencia o meu comportamento. O que as pessoas falam de mim, quer queira, quer não, influencia no teu agir, influencia no que você faz. Você pode dizer que não liga porque as pessoas digam, se falam mal de mim, de você, se estão metendo mal, você pode até falar que não liga, mas de certa forma influencia. Por que influencia? Porque ela fala com outra pessoa, aquela outra pessoa fala com a outra pessoa, e aquela outra pessoa, ela começa a fazer um pré-julgamento de você. Tá vendo? Então, como é que é importante a gente entender que o que as outras pessoas pensam de nós também nos afetam? Por que isso é importante? Estou falando sobre isso porque muitas das vezes nós queremos agir nossa vida e dizemos assim, por exemplo, né? O importante é ser e não parecer. Não tem esse ditado? O importante é ser e não parecer. Eu já digo errado. Parecer, anote isso, aparecer é tão importante quanto ser. Vou repetir. Parecer e devagar é tão importante quanto ser. Por quê? Porque não basta você não roubar. É importante que todos saibam que você não roube. Não basta você não viver uma vida promíscua. Você tem que viver uma vida tão ilesa que as pessoas olhem para você e digam, não, esse rapaz é um homem de Deus, essa moça é uma mulher de Deus. Não pare dúvida sobre seu caráter. Então não basta só você não fazer, você tem que agir conforme a sua vida em retidão, para que aqueles que falam mal de nós, né, eles venham antes glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo fala, aquele que rouba, não rouba mais, aquele que falar mentira, não fale mais, aquele que dizia falso testemunho, não diga mais, a fim de que os homens glorifiquem a Deus. Olha o que eles dizem de nós, que os homens glorifiquem a Deus pelo nosso testemunho. Olha só que interessante. Também lá em Atos, né, no capítulo 6, uma das exigências do obreiro é que ele tivesse bom testemunho, ou seja, que as pessoas falassem bem dele. Ou seja, o que as pessoas falam, ela influencia em quem nós somos. Por exemplo, você não me conhece, mas você pode ter uma ideia de mim que não seja verdadeira. Você pode me achar metido. O pastor Júlio é metido. Eu não me acho metido, mas você talvez me ache metido. Quando eu falei, hoje eu não falei no começo do vídeo, eu falei assim, eu tô metido hoje, tô com a minha camisa. Talvez só você me conhecendo é que você vai descobrir que eu não sou. E talvez, de repente, eu ache até que eu não seja, e de repente o meu comportamento faz com que você pense que eu sou. Então eu posso falar assim, eu não sou metido, mas às vezes a forma que eu ajo, que eu falo, que eu me comporto, a forma que eu lido com as pessoas, trato com as pessoas, transparece para as pessoas aquilo. Então quem está errado? As pessoas ou eu? Eu estou errado. Eu tenho que agir de forma que você entenda, compreenda. Não, pastor Júlio não é isso. Eu ajo de forma que você entenda isso. Porque se eu ajo de forma que você pareça o contrário, você não está errado em pensar de mim. Ora, se eu vivo enrolado em problemas, em falcatruas, em escândalos, você está errado em pensar isso mal de mim? Não, necessariamente. Na verdade, eu é que estou errado em agir dessa forma, porque a Bíblia mesmo fala, Jesus falou, a Bíblia mesmo diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Então, a aparência, ela também é importante.
É claro que ela não define quem eu sou. A aparência não define quem eu sou, porque não importa, não adianta só eu parecer, eu tenho que ser. Porque Deus não vê o parecer, Deus vê o coração. Mas o homem não vê o coração, ele vê o parecer. Ok? Se eu estivesse me comportando mal nesse vídeo, se você soubesse alguma coisa ruim de mim, ou se eu estivesse mal vestido aqui, não tivesse com a camisa aqui da Campina, de AD Campinas, aqui no Congresso, bonitão aqui, mitidão, talvez você olhasse assim e falasse, essa roupa não está adequada para gravar esse vídeo. Não é que a roupa seja pecado, não estou dizendo que eu vou ficar, né? Mas uma roupa que não estaria adequada, você ficar assim meio, poxa, essa roupa não está legal e tal. Por quê? Porque não é só eu ser, eu tenho que parecer. Não posso estar vestido de qualquer maneira aqui para falar com você, porque não é só eu sei meu coração, eu sei minha integridade, se você me conhece sabe também, mas as pessoas que me veem pelo vídeo só têm a minha, o quê? A minha aparência. Então Jesus fez esse teste, perguntou assim, e vocês? O que vocês pensam de mim? Porque era o momento de Jesus corrigir. Vocês estão pensando que eu sou Elias? Não sou Elias. Parece ser bizonho, né? Moisés, que Moisés? Não sou Moisés, não. Né? Era o tempo de corrigir. Como veio a resposta certa, veio várias erradas e veio uma certa, Jesus falou assim, bom, eu estou no caminho certo. Alguém está entendendo, alguém foi revelado pelo Espírito Santo. Vamos seguir. 1. A verdade que precisa ser conhecida por todos. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo, ou seja, esses discípulos estavam andando com Jesus, mas eles tinham que saber. Embora Jesus não falasse, eles tinham que saber qual era a identidade. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Quantos estão na igreja e não conhecem a Jesus? Aí frisa aí, eu marquei, você marquem também. Quantos na igreja não conhecem Jesus? Eles não conhecem Jesus. Está 5, está 10, está 15 anos, não conhece Jesus. Como Jó foi provado tanto tempo, depois ele falou assim, olha, agora eu conheço, porque antigamente eu só sabia ouvir falar. Não é difícil enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos renunciam como o Senhor e Deus. Muitos o renunciam como Senhor e Deus, ou seja, não segue a Jesus, porque não adianta só eu saber quem é Jesus, eu preciso entender que Ele é Senhor, eu tenho que viver como Ele é meu mestre, ou seja, quem manda da minha vida é Ele, quem decide o que eu faço é Ele, quem me guia é Ele, quem cuida de mim é Ele, a minha vida eu entreguei a Jesus. Isso é muito forte. Nem todos fazem isso. Sabe por que nem todos fazem isso? Porque nem todos conhecem a Jesus. Então ainda hoje tem muita gente na igreja que não conhece a Jesus. Nós aprendemos aqui que não basta para conhecer a Jesus, não basta andar com Jesus, né? Não basta andar com Jesus, você tem que ter intimidade, você tem que ter comunhão, você tem que ter uma série de coisas para andar com Jesus. Pergunte à classe, você conhece Jesus? Faça esse teste, faça a hora do teste lá, pergunte, você conhece Jesus? 1.2. A verdade que é conhecida mediante a fé. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da Terra, independente da religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, não podemos deixar de mencionar que sobre este servo de Deus há muitos confrontos de opiniões, ou seja, muita gente fala sobre Jesus, então cada um tem uma ideia de Jesus. Entretanto, lá no finalzinho, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé é que conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Isso aqui é profundo, eu tenho que parar aqui para a gente comentar. Então, o conhecimento da verdade, ou seja, de quem é Jesus, só pode ser adquirido pela fé. Porque muitos hoje falam de Jesus, então, cada religião pinta Jesus de uma forma, né? Em tantas, não vou falar as religiões para não ser antiético, né? Afinal de contas, não estamos aqui para atacar nenhuma religião, nenhuma. Então, você sabe na sua cabeça tantas religiões que existem, cada uma pinta Jesus de um jeito, ou seja, para a religião tal Jesus é isso, para a religião tal Jesus é um mestre, para a religião tal Jesus é um discípulo, para outra religião tal Jesus é o filho de Deus, cada um diz que para outras religiões Jesus também pode não ser nada, né? Também pode acontecer nisso, né? Bom, então, essas religiões cada uma pintam. Mas por quê? Porque realmente não é fácil entender. Eu não consigo entender e conhecer Jesus pelo meu intelecto. Eu só consigo entender a Jesus mediante a fé, ou crer em Jesus mediante a fé. Foi o que aconteceu nessa passagem. Por isso que Jesus, em outro evangelho, vai dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Porque ele acessou
Pedro acessou pela fé, entendeu pela fé. Por quê? Porque todas as evidências terrenas diziam que não. Ora, como que eles iriam dizer que o Filho de Deus veio em carne, sangrava, tinha, comia bolo, comia, comida, comia milho como eles, ia no banheiro como eles, dormia como eles, chorava como eles, orava como eles, sentiu angústia como eles? Como é que você, humanamente dizendo, isso é impossível, é uma loucura. É o que o apóstolo Paulo fala, é loucura da cruz, é uma loucura para o homem. Você só pode crer através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você só sabe quem é Jesus através da fé. Eu só sei porque fui alcançado pela fé. A igreja só sabe porque foi alcançado pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não é uma tarefa fácil conhecer a Jesus. Às vezes você critica a pessoa que não é crente vai pro inferno, não sei o que, tá errado você falar assim, E segundo, por quê? Primeiro que tá errado você falar assim, e segundo porque para a pessoa chegar ao conhecimento de que Jesus é Deus somente pela fé, porque essa história não faz sentido nenhum humano. E é por isso que o autor fala que ela não se limita ao intelecto, ou seja, não é só pela mente que a gente acessa, mas o espiritual, pela fé. Se você quer conhecer a Jesus, só podemos conhecer a Jesus através da fé. Agora vamos para o tópico 1.3. É preciso conhecer e crescer no conhecimento de Jesus. Está gostando? Estou gostando, estou sentindo a presença de Deus aqui. É possível afirmar, a partir dos relatos dos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, igual hoje, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo os ensinamentos. Como ele falou lá no tópico 1.2, ele falou assim, olha, a gente tem que, esse conhecimento tem que mudar, resultar em experiência e transformação. Não é só eu dizer que conheço a Jesus, a minha vida tem que ser alterada depois disso. Por isso que tem muitos que não conhecem, muitos que falam que conhecem não conhecem. Porque se a vida dele é uma vida errada, ele não conhece ainda esse amor, não conhece esse Jesus. Porque uma vez que você conhece Jesus, a sua vida tem que ser alterada. A sua vida tem que ser transformada. Você tem que ser mudado numa nova criatura. Do contrário, você não conhece Jesus. Você ouviu falar de Jesus. Há uma diferença muito grande entre conhecer e ouvir falar. Eu ouvi falar muita gente, mas eu não conheço de muita gente. Eu ouvi falar de fulano, de beltrano, de ciclano, de artistas, de pregadores, ou de cantores, ou de pastores que estão na mídia. A gente ouve falar, mas a gente não conhece. A gente só conhece uma pessoa depois que a gente convive com essa pessoa, que a gente caminha com essa pessoa, que a gente começa a conhecer. Então, olha só, quando você conhece a Jesus, você começa a ter mudança de vida. Muitos conhecem Jesus de forma superficial. Ele não se aprofunda, ele só conhece um pouquinho na internet, faz um pouquinho no culto de ensino, não gosta de culto de ensino, aliás, não gosta de EBD, ele não conhece Jesus, conhece superficialmente. E aí, pois não quiseram se comprometer, ou seja, você quer mudar de vida? Você quer deixar o pecado? Viver segundo os seus ensinamentos? Porque Jesus falou, vós sereis meus amigos quando vós fizerdes o que vos mando. Ou seja, o que é amigo? Amigo é aquele que te conhece, amigo tem intimidade, mas você só vai ser meu amigo se você fizer o que eu mando. Se você não faz o que eu mando, você não é, você é um conhecido. Tem muita gente conhecido de Jesus, mas não é amigo de Jesus. Digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram sua verdadeira identidade. Não sabe que Jesus é bom. Como é que as pessoas pintam Jesus? Jesus guerreiro, aquele que guerreia a minha causa, aquele que corta a cabeça dos meus inimigos. Jesus vingador, é aquele que joga por terra os meus adversários. Jesus doador, que eu falei semana passada, é o Jesus que dá casa, que dá carro, que dá chave, que dá não sei o que, dá envelope. Jesus é amor, aquele que só ama. Jesus é fogo, aquele que consome. Não. Você não sabe ainda quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar, aquele que me ama incondicionalmente, aquele que e o amor dele não é só porque ele me ama, mas às vezes também me corrige, porque amar é corrigir. Veja, quando eu sei quem é Jesus, isso produz em mim uma mudança de vida. Quem não faz assim acaba conhecendo apenas superficialmente, não conhece a Jesus. Marcos nos mostra que um exemplo claro disto é Judas Iscariotes.
que após passar anos com o servo, ainda assim o traiu. Quanta gente anda tanto tempo na igreja, mas não conhece Jesus, né? E aí você pode fazer aí, essa aplicação vai ser muito boa. E eu quero falar para vocês sobre conhecer a Jesus. Como é que você conhece a Jesus? Número 1, intimidade. Tenha intimidade com Jesus. Passe horas com Jesus. Essa intimidade é você poder chegar e acessar o Pai e íntimo. É você contar os seus segredos, contar as suas dificuldades, contar as suas lutas. Intimidade, né? São coisas que você só não conta para ninguém, que você não conversa com ninguém, só com as pessoas íntimas. Às vezes nós transformamos o íntimo naquilo que é íntimo, naquilo que é público, ou seja, nós deixamos a nossa vida pública para todo mundo conhecer, se expõe na internet, se expõe nas redes sociais, né? Se expõe mandando mensagens, jogando letra para pessoa A, B, não sei o que, besteira, fazendo isso, mas na verdade a sua intimidade tem que ser compartilhada só com Jesus, porque nós somos jardim fechado. Então, número 1, tenha intimidade. Número 2, busque um relacionamento. Ou seja, você tem que ter relacionamento com o Pai. Ele é o nosso Pai, mas você tem que ter relacionamento. E o relacionamento começa na conversa, né? Então, converse. Pastor, como é que eu converso? Através da oração. Então, você tem que ter relacionamento. Esse relacionamento através da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, aí vai seguindo o Pai Nosso, que é relacionamento. Deus quer ter conosco um relacionamento. Você só tem capacidade de fazer isso quando você conhece a Jesus. Porque muitas das vezes nós erramos, nós pecamos e nós achamos que Deus não nos quer, não nos ama, não nos aceita. Mas quando você conhece o Pai e sabe que Ele é um Pai de amor, é um Pai de cuidado, um Pai de misericórdia, você sabe que mesmo depois que você erra, escuta a voz de João dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes o advogado no céu. Oh, glória! Número 3, comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter tudo em comum, né? Então o que Jesus gosta, você gosta. O que Ele quer, você quer. O que Ele fala, você fala. O que Ele faz, você faz. O que Ele não gosta, você não gosta. O que Ele não quer, você não quer. O que Ele não faz, o que você não faz, Ele não faz. Tá gostando? Deixa o like e dá glória! Muito bem, tópico de número 2. O plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. O Evangelho de Marco inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, dizendo: esse é meu Filho amado em quem vos comprazo. Assim entendemos que o plano de Deus é fazer que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo de Deus. Então essa é a introdução do tópico 2. 2.1. O servo revela o Pai e sua vontade. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que os temem. Salmo 25:14. Então, como eu falei, no Antigo Testamento não tem a palavra mistério, mas tem a palavra segredo. Segredo você conta para quem tem intimidade, para quem tem relacionamento e para quem tem comunhão. Você não sai contando o seu segredo para todo mundo, para qualquer pessoa, não é verdade? Você não sai falando o teu segredo aí, eu quero contar um segredo. Não, só conta o segredo para quem você confia. O Senhor só conta os seus segredos, os seus mistérios para aquele que Ele confia, ou seja, para aqueles que o buscam, para aqueles que os temem. Deus ainda tem contado segredos para você? Você tem recebido segredos de Deus? Deus às vezes me conta segredos de madrugada, através de sonho, através de visões, através de revelação. Ele fala comigo, Ele fala contigo, né? No Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Daniel, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte dos seus segredos. José recebeu revelação, Jacó recebeu revelação lá em Betel, quando ele falou assim: este lugar é a casa de Deus, né? Recebeu revelação. Moisés, várias as vezes, quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, né? Josué também foi um homem que Deus apareceu, o anjo do Senhor, ele falou: varão valoroso, vai nessa tua força, né? Davi, várias vezes Deus falou com ele, né? Daniel, né? O Senhor apareceu para ele também, para traduzir o sonho de Nabucodonosor, enfim, entre outros. Deus ainda revela os seus segredos. É bom ainda ter crente ainda que Deus revela segredo, irmão. Deus ainda revela. Que bom que ainda tem crente assim. A tua igreja tem crente assim? Comente aí, né? Cita o nome aí de um irmão que ainda é céu aberto, um crente que Deus revela os seus segredos, né? Para coisa boa pode comentar, coisa ruim a gente não comenta não. Já no Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta, mais ampla, quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho.
Como encontramos no dicionário Strong, né, sobre o termo segredo, Deus estabelece um relacionamento, olha, aqui que eu falei, ó, próximo, íntimo, com aqueles que reverenciam e andam retamente. Ou seja, Deus não fala o seu segredo para todo mundo. Isso é muito importante. Ou seja, Jesus falava, mas ele falava em parábolas. Por quê? Porque ele não estava falando com todo mundo. Não é? O Sermão do Monte, ele falou para todo mundo. O ensinamento, ele passou para todo mundo. As normas do reino, ele passou para todo mundo. Mas os segredos, mas o reino por dentro, ele falou em parábola, porque ele sabia que tinha muita gente ali que não cria. Então ele falava em parábola. O reino dos céus é semelhante a uma semente. O reino dos céus é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a um campo. Ora, só para aqueles que pela fé conseguem acessar, porque segredo você não conta para qualquer um. Lembra a semana retrasada a gente falou, ele falava com multidões, multidões de pessoas, falavam com 70 discípulos, falava com 12 discípulos e falava com 3 só. Intimidade. Vamos lá. Já no Novo Testamento, a palavra segredo. Então, o segredo é íntimo com aqueles que reverenciam e andam retamente. Assim encontramos nos evangelhos em relação àqueles que se tornam discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. Então, hoje nós ainda somos, né, no 2.1, o servo revela ao Pai sua vontade. Essa revelação, que começou lá no Antigo Testamento, através de segredos que Deus vai mostrando aos poucos, no Novo Testamento foi revelado completamente, né? O servo revelou a sua vontade. Qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que nós andemos em sua presença. Essa é a vontade. A vontade de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele se revela agora ao homem. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas com ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam, ele se revelando. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele faz uma parêntese aqui para falar de João. Não era ele a luz, versículo 8, para que testificasse da luz. Versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. 11, veio para o que era seu e seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem filhos de Deus, e aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, do Espírito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, ou seja, ele se revelou, a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Senhor Jesus, ele mesmo se revelou. Revelou quem? Revelou o próprio Deus nele. Então, maravilha, né? Então, esse que Cristo, 2.1, revelou a sua vontade. O próprio Deus se mostrou. Como eu falei semana passada, quando o Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, eu estou tanto tempo convosco. Ou seja, ele falava assim, deixava essas, né? E agora vocês estão perguntando, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está tanto tempo comigo, você não sabe qual é o caminho, né? Então é isso que Jesus está fazendo, mostrando. Ele é o próprio Deus, está se revelando para os discípulos. E aqueles que alcançarem pela fé vão entender. Judas não conheceu, não entendeu, porque ele era carnal, porque ele pensava em dinheiro, ele só pensava nas coisas terrenas, ele era um traidor, né? Então ele não conseguiu entender, mas aqueles que conseguiram, como Pedro e outros, foram revelados por Deus. 2.2, as ações do servo suscitam questionamentos. Marcos relata no seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu em uma sinagoga ensinando. Ele libertou o homem que tinha um espírito imundo. A gente viu isso já lá atrás. Carregado de certeza, Marcos relata que a partir deste milagre, todos buscavam expressar o espanto e questionamento, dizendo, né, quem era ele? Que poder é esse? De onde vem esse poder? Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele se revelava, ele deixava as pessoas confusas. Quem ficava confuso é aqueles que não tinham fé, ou aqueles cujos quais não eram chamados, mas não queriam ouvir. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa ouve aquilo que quer. Então os fariseus não queriam saber a verdade. Os fariseus não queriam a verdade. A elite religiosa não queria a verdade. Alguns
que queriam a verdade entenderam, como o Jairo, que era da sinagoga, chefe da sinagoga, mas entendeu, como Nicodemos, um homem importante daquela época, mas entendeu. Então ele jogava a palavra. Aqueles que eram chamados, que deixavam a palavra entrar, entendiam, mas aqueles que não estavam ali para julgar, para culpar, para matar, eles ficavam meio que, como a gente diz no Rio de Janeiro, né? Ficavam boiando. Né? Então suscitava muitos questionamentos. Por que esses questionamentos? Porque eles não conheciam, eles não tinham fé para conhecer esse Jesus. 2.3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Aí ele vai aprofundando agora. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos em sua composição e mensagem, podemos perceber que somos municiados de informações para a elaboração de uma cristologia a partir do Evangelho. O que é cristologia, gente? O estudo de Cristo. Logia é estudo, Cristo é Senhor, né? O estudo de Cristo, o estudo do ungido. Cristologia, o estudo sobre Cristo. Dito isto, digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo, que você vê lá, olha, ele já trouxe pra gente: Filho do homem, Filho de Deus, Filho amado, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho amado, né? Filho do Deus bendito e Filho de Deus, ou seja, sempre Marcos sabia, depois que Marcos está escrevendo, né, que ele escreve depois, ele vai falar, ó, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus. Então, o que Jesus revela, gente? Jesus revela o Filho de Deus. Vamos agora a nosso testezinho, saber se você está entendendo? O tópico 2, o que Jesus revela? Muito bem, você acertou. O servo revela o Pai e a sua vontade. E você que está se perguntando como eu posso também ajudar o canal, além de ser membro, apoiador, clicar no Valeu, né? Você pode comprar os livros da Amazon, né? Vai ser muito bem-vindo você comprando o meu livro, Café com Deus, o meu livro de liderança cristã, eles aparecem de vez em quando nos vídeos aí, compra. O Café com Deus é um devocional com 50 salmos aí, muito bacana, e eu estou tentando escrever aí, né, o restante, mas esse já dá para você começar. Todo dia você lê um salmo e um comentário meu pela Amazon, vai ser muito legal você comprar. Eu quero que você tenha esse livro, vai ser bênção, você der de presente aí, vai chegando o dia aí da Internacional da Mulher, aí eu já deixo esse presente aí que é interessante, você vai estar me ajudando também. Você pode também comprar na nossa loja Boa Semente, está com uma promoção aqui desse livro, por exemplo, esse aqui é muito bom, de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, tá? Você encontra na nossa loja, o link está aqui embaixo. Também você pode encontrar esse aqui do Hernandes Dias Lopes, Pentecoste, o fogo que não se apaga. Aí você que é pentecostal tem que ter esse livro. Então você compra, tá? Tudo isso aqui pelo link aqui embaixo no canal Boa Semente, nossa loja Boa Semente, que vai estar nos ajudando. E você também pode fazer um Pix para mim. Eu quero agradecer as pessoas que têm feito Pix, comprei equipamento, comprei mesa. Quem está me acompanhando na live da Vitória viu que eu tô com mesa aqui, tô pesado aqui, né, irmão? Tô pesado. Então, irmão, e eu quero agradecer a vocês que têm feito o Pix. Então, e para não ficar só nas minhas palavras, né, como a gente sempre fala aqui, para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu ver quem tá me ajudando aqui, deixa eu falar o nome dessas pessoas que são bênçãos aqui na minha vida. Todos são bênçãos, mas esse aqui também, né, tem ajudado bastante. Por exemplo, Adilson Martins Oliveira, muito obrigado. Deixa eu ver, Manuel Novaes de Oliveira Pereira, muito obrigado. Ivani Alvarenga Ferreira Lira, Deus te abençoe. Elizabeth Félix da Silva Costa, muito obrigado. Essas pessoas foram as pessoas dessa semana aí que nos ajudaram com o Pix. Toda semana eu leio um grupo de pessoas da semana, né? As outras que eu não li agora porque eu já li anteriormente. E eu quero pedir para você aí, ó, faz um Pix para mim, ajuda o canal, vai ser bênção. Aliás, faz o Pix pro canal, né? Porque você vai estar ajudando a gente a melhorar cada vez mais em prol do reino. Número 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. 3.1, João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. É oportuno dizer que João parece no deserto clamando arrependimento a todos que se propunham a ouvi-lo. Lembrando aqui que Jesus, né, João Batista, primo de Jesus, ele era a voz do que clama no deserto. Por quê? Ele era o precursor de Jesus. Quem é o precursor? É aquele que vai à frente.
né? Porque todo rei ele tinha que ter alguém que vinha na frente, que era o arauto, que vinha anunciando, aí vem o rei, aí vem o rei, aí vem o rei. Então ele entrava na cidade tocando e anunciando, aí vem o rei, aí vem o rei. Aí as pessoas saíam, paravam o que estavam fazendo e vinham para a rua ver o rei passar, o cortejo real passar. Então Jesus, como era rei, ele não podia surgir do nada, tinha que vir alguém à frente anunciando. E quem é que veio anunciando? João Batista, primo dele, dizendo: é chegado o reino dos céus, né? E quando Jesus se apresenta, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3.2, Satanás conhecia a identidade do servo. Então aqui é interessante nesse tópico que ele diz: João Batista sabia e Satanás também sabia. E aí ele vem falando pra gente, podemos assistir no Evangelho de Marcos, que no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconheceu que Jesus era filho de Deus. Ele diz assim, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui eu acho que Satanás estava mais assim testando, né? Será que é? Será que é? Mas depois da tentação, ele já não tinha mais dúvida. Esse é filho de Deus. Ele me refutou 3 vezes com a palavra: não adorarás a outros deuses, não comerás o homem não viverá só de pão, mas toda a palavra que procede da minha boca, né? E também, né, adorarás somente ao teu Deus e a ele prestarás culto. Então ele falou: esse é filho de Deus, esse é Deus mesmo. Tanto é assim que o autor vem mostrando pra gente que depois disso é o próprio inimigo que vai falando. Ele vai sempre lançando isso, cabe lembrar que, em outras passagens da Bíblia, Satanás fez pela boca dos possessos afirmações categóricas, ou seja, afirmações firmes sobre Jesus ser o Filho de Deus. Ele vai dizer: bem sei que tu és filho, tu és santo, tu és de Deus, tu és o Filho de Deus, Jesus, Filho do Altíssimo. Então Satanás sabia que Jesus era Deus. Aí vamos fazer uma reflexão, né? Olha só, o diabo sabia, mas muita gente não sabia. É interessante, né? Às vezes tem coisas que acontecem que o inimigo sabe, tá trabalhando, tá ali perturbando, e o crente tá voando, tá dormindo, não tá vendo que aquilo é espiritual, né? Então, o mundo não está cego, as pessoas estão cegas, mas o diabo não está cego não, ele sabe exatamente quem é quem, e ele sabe que ele é derrotado, que ele está perdido, que Jesus é filho de Deus, ou seja, reconheceu. Aqui o autor colocou ele dizendo assim: olha, isso aqui é testemunho, João Batista testemunhou, o diabo também testemunhou. No tópico 2 e o tópico 1, a gente viu que Pedro testemunhou, né? Pedro testemunhou também. Olha, Pedro falou: tu és o filho. Então, os discípulos testemunharam, João Batista testemunhou, e o diabo foi obrigado a dizer: tu és o Senhor. 3.3, o servo revelou os seus sofrimentos. Aí a gente já chegando já no final, né? Vamos saber que mistério é esse, porque o tópico 3 é Jesus Cristo, o mistério revelado. Será que essa é a chave que eu deixei lá na frente? Que mistério é esse, né? Revelado é esse que eu falei para vocês. E agora, que mistério é esse? Aí ele já está me respondendo: Jesus Cristo. Jesus é o mistério revelado. E no tópico 3.3 vai falar: após Pedro fazer sua confissão de fé, a gente viu no texto, Jesus admoesta seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então, Pedro, fica quietinho, fala para ninguém não, porque não está no tempo ainda. Então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes e sacerdotes, pelos escribas, seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus começou a falar assim: olha, Pedro já falou aí, cantou a pedra, mas eu vou sofrer, tá? Eu não vou, não é o que vocês estão pensando, aí vai ser glória, não vai ser oba-oba, não vai ser carro de festança, carro trio elétrico, não vai ter pluma, não vai ter paetê, não vai ter nada disso, não vai ter coroa de pedras preciosas, não vai ter manto dourado, não vai ter cetro real, não vai ter nada disso. Vai ser coroa de espinho, vai ser cetro, vai ser uma cana que vão bater na minha cabeça, vai ser um manto que eles vão arrumar lá e vão jogar em cima de mim, vou ser cuspido, traído, maltratado, esbofeteado e vou para a cruz. Mas eu vou voltar, aleluia, eu vou ressuscitar, mas eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou fazer isso. Isso é interessante porque lá em Lucas, né, capítulo 16, finalzinho do Evangelho, ele está falando pra gente, desculpe, não sei se é 16, depois temos que ver, rapidinho, deixa eu ver aqui logo para não... Lucas,
capítulo 24, desculpe, né? Jesus aparece no caminho de Emaús para os discípulos, e aí os discípulos começam a falar: Jesus morreu, não sei o que lá, você não sabe o que aconteceu. E aí Jesus começa a falar com eles, sem eles saberem que Jesus era Jesus, e que ele tinha ressuscitado, mostrando que você pode andar com Jesus sem conhecê-lo, e eles não reconheceram. Jesus começou a explicar: mas ele não tinha avisado vocês que ele ia sofrer, que ele ia padecer, que ele ia ser crucificado, esbofeteado, mas que ele ressuscitaria. Aí os discípulos: opa, acho que esse é Jesus. Eu acho que é ele, aleluia. Eu acho que é Jesus. E aí, quando chegou perto de Cafarnaum, de Emaús, os discípulos falaram assim: fica, Senhor, já se faz tarde, entra, fica conosco. E aí Jesus entrou, e eles não sabiam ainda bem que era Jesus. Quando Jesus pegou, sentou na mesa, pegou o pão e ele deu graças, partiu o pão, aleluia. Os discípulos falaram: esse só pode ser Jesus. Por quê? Porque Jesus é conhecido justamente isso. Jesus é conhecido na hora do partir do pão, do compartilhar, da comunhão, da graça, do poder, da soberania. É ali que a gente conhece Jesus. Naquele momento eles conheceram Jesus. Jesus desaparece e aí eles falam: olha, realmente quando ele estava falando conosco, nosso coração estava ardendo. Oh, glória! Então, quem é esse mistério revelado, né? Esse mistério revelado é Jesus. O que a Bíblia fala sobre isso? Outros textos que falam sobre isso. Esse mistério, o apóstolo Paulo vai falar isso em Colossenses. Olha só, a Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os quais não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança vossa. Quem é esse mistério? É Jesus. Jesus é o mistério de Deus que João preconizou, anunciou a sua chegada, que lá no Antigo Testamento os profetas perceberam, anteviram, mas ainda não estava claro. Esse mistério agora foi revelado, né? O próprio Senhor Jesus é o mistério revelado, que eles não sabiam muito bem, não entendiam muito bem, porque ainda não era o tempo. A revelação é progressiva. Agora Jesus se revela. Outra passagem também é Efésios, né, capítulo de número 3. 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, ou seja, no passado, no Antigo Testamento, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, ou seja, é o Espírito Santo que tem revelado, tanto é que é o Espírito Santo que falou a Pedro, foi o Espírito Santo, não foi a carne e o sangue, né? Foi o Espírito Santo, né? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, Cristo foi revelado, né? Essa revelação de Deus ao homem. A revelação de Deus ao homem é o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Jesus é o seu próprio Filho que foi revelado. Amém, irmãos? Agora, tem uma questãozinha que eu quero falar para vocês. Tem uma outra vertente, é bom saber que alguém possa perguntar. Algumas pessoas, alguns teólogos também dizem que esse mistério revelado é a igreja. Alguns também entendem que esse mistério não é o próprio Jesus, mas é a igreja. Por quê? Porque ele diz que a igreja já existia antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro ele já existia lá atrás, ele já existia. Jesus ele vem, cumpriu a sua missão e morreu, mas na verdade tudo já tinha acontecido, ou seja, o plano já estava preparado, tudo já estava preparado, a morte já estava preparada, tudo. O diabo não pegou Deus de surpresa. Né? E a igreja já estava sendo separada, ela já existia, não de fato, mas no coração de Deus. Já tinha a igreja, ok? Então, mas isso é uma outra vertente, é um outro caminho. Você não precisa entrar nisso, só precisa saber que se você disser que Cristo é o mistério revelado, não está errado. Afinal de contas, acabamos de ler esse versículo que embasa isso, né? Que é em Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, 27
e 28, ok? Então você fica com essa palavra, mas se alguém perguntar, mas não é igreja? Não, também tem uma corrente teológica que diz que é igreja, mas para o nosso caso, a gente vai ficar com Cristo como sendo o seu mistério revelado, até para não criar dúvida na cabeça do aluno. Vamos para a nossa pergunta então, né? Segundo o tópico 3, quem é o mistério revelado de Deus? Fácil, né? Muito bem, ainda bem que você não errou. Jesus. Conclusão, pelo que estudamos, claro, fica a relevância de, como discípulos de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos entender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do servo e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar com a gente aí, ó, por esse tempo todinho. Que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te multiplique a teu conhecimento, sabedoria e capacidade espiritual em Cristo Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, todas as atualizações. Se sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.